Olá, então vamos à aula de hoje que trata de relatórios do Solver. A verdade é que a vida real ela é um pouquinho diferente da vida acadêmica, porque quando nós propomos problemas a serem resolvidos, nós normalmente já damos um problema fechado, ou seja, os parâmetros, os valores de preços, os valores de custos, são dados fixos. Mas na vida real, eh, esses valores eles flutuam, os preços flutuam, os custos flutuam. Além disso, existe uma certa incerteza com relação a preços, a consumo, a valores. Então, é muito importante que, uma vez obtido o resultado daquele processo de otimização, é importante que nós saibamos o quão o nosso desconhecimento sobre acerca dos parâmetros pode influenciar nesse ótimo. Então, como exemplo, vamos usar esse problema, que é um problema de programação linear, de uma refinaria de petróleo. Então, o modelo já tá pronto, ou seja, o objetivo é maximizar essa função, baseada em duas variáveis de decisão, x1 e x2, cujos valores multiplicativos são 117 e 111 para cada um deles. E submetido a esse conjunto de restrição. Existem restrições aqui de menor que, ou seja, de capacidade máxima, e restrições de maior que, ou seja, um comprometimento mínimo aqui de produção de um determinado produto, digamos, certo? Bom, então aqui está o modelo resolvido, certo? Então nós temos aqui as variáveis de decisão, x1, x2. Observe que eu batizei essas células como x1 underscore, certo? Porque x1 já existe, né? É uma referência. Então, para diferenciar, eu coloquei x1 underscore e aqui x2 underscore. É muito importante que a gente coloque nomes nas células para, na hora que nós formos gerar os relatórios saiam com coisas que façam sentido para a gente, né? Bom, aqui estão os valores dos coeficientes, né? 117, 111, e aqui a função objetivo. Também vou batizar essa célula como FO, função objetivo. Enter. Aqui, então, eu tenho minhas restrições, certo? Também estão batizadas. Esse aqui é a restrição do crude A, é o petróleo A, petróleo B, petróleo C. E aqui é o comprometimento da produção com um determinado produto. Por exemplo, aqui pode ser gasolina normal, gasolina super. Então, nós temos os três primeiros de restrição de menor que, ou seja, tamanho do estoque, e restrições de maior que são o comprometimento com a produção de determinados produtos. Muito bem, então todas elas batizadas, então a resolução desse problema é bastante simples, nós já fizemos. Então vamos lá em dados, solver. Então eu vou definir a minha função objetivo para o valor máximo, variando as células A5 e B5. Submetido às seguintes restrições. Nesse primeiro caso aqui, as restrições de menor que, ou seja, não pode ultrapassar o estoque, e as restrições de maior que são essas aqui, comprometimento mínimo com a produção. Esse é um modelo linear, então eu posso resolver usando simplex, certo? Então vamos resolver. Resolver. Muito bem, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Então, ele encontrou aqui o valor 271,43, certo? Para a primeira variável de decisão, e a segunda variável ficou em zero. O valor máximo foi 31.754, e ele atingiu aqui, né, como a gente já sabe, um dos limites. Qual foi o limite? Foi este aqui, o do petróleo B, né? Foi o limite que foi atingido. Muito bem, vamos dar uma olhada nesses dois relatórios aqui, relatório de resposta e de sensibilidade. Vou clicar no botão OK. Então, ele vai gerar duas novas planilhas, relatório de resposta 1, relatório de sensibilidade 1. Se eu fizesse mais e houvesse
Essas planilhas ele ia batizar como relatório de resposta 2, relatório de resposta 3 e assim por diante. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório de resposta 1. Então tem um cabeçalho, a definição do nosso problema, quantas interações ele levou, 5 interações, certo? Tempo máximo, interação, muito bem. Então ele saiu, olha, veja como é que é importante batizar as células, né? Aqui, ó, nome, FO, o valor original era 11.400, valor final 31.757. Então, muito bem, a gente maximizou. E o valor final atingido foi 271,43 para x1 e 0 para x2. E são variáveis contínuas. Muito bem. Aqui embaixo, então eu vejo as restrições. Aqui no status eu vejo qual foi ou quais foram as restrições que atingiram. Então, no nosso caso aqui, o associado, a associação foi justamente a restrição que foi atingida. Então, é 0 associado. Os outros não estão associados, ou seja, eles não estão no limite. Então, existe uma folga. Qual é essa folga? É o que está descrito aqui em margem de atraso. Então, veja bem, se eu somar o valor atual da célula com a folga, né, a margem de extrato, eu vou encontrar exatamente o valor da minha restrição, 1.500, olha aqui. 1.500. E a mesma coisa para os outros, né? Certo? Aqui eu já estava na restrição. Esse aqui, então, é a folga, o quanto que eu ainda poderia avançar se por acaso não houvesse essa restrição. No caso da restrição de maior que, é o contrário, né? É a subtração, né? 500, certo? E 300. Então, isso aqui dá uma ideia da folga, né? O quanto ainda poderia se avançar caso não houvesse essa restrição aqui que foi atingida. Então, isso é importante a gente saber, né? Porque muitas vezes a gente não tem muita certeza se esses valores são esses mesmos. Na vida real, as coisas flutuam, né? Então, o relatório de sensibilidade, por sua vez, também traz muitas informações interessantes. Vamos dar uma olhada. Então, aqui eu tenho x1, x2. Os coeficientes já são conhecidos, certo? Porque eu já montei o meu problema na forma linear, então eles já são conhecidos. Caso não tivesse sido montado daquela forma, né, clássica, de um problema linear, ele ia calcular os coeficientes dos objetivos, né, o coeficiente da função objetivo. Então, aqui já está calculado, 117. E aqui o valor final. Então, a gente pode observar o seguinte, o quanto se pode aumentar e o quanto se pode reduzir. No caso aqui, para esta variável, o coeficiente ele pode aumentar infinitamente, que não vai se modificar. No entanto, eu somente posso reduzir 30 unidades, 30,67, né, deste valor aqui de 117, que ainda assim o valor final não vai se modificar. É claro que o valor da função objetivo vai se modificar, mas o resultado das variáveis não. Então, por exemplo, aqui o valor é 117. Eu ainda posso reduzir 30,6. Então, se eu vier aqui reduzir este valor aqui de 30, o valor final não vai se modificar. É claro que a função objetivo modifica, mas o resultado final das variáveis de decisão, não. Então, se eu mandar resolver o problema de solver, não se modifica. No entanto, se eu reduzir mais do que 30,6, digamos 31, pronto. Aí o máximo modifica. Então, vou resolver de novo o modelo de solver. Olha lá, ele trocou. Agora, a variável de decisão foi para x2. Então, o máximo que pode reduzir aquele coeficiente, né, que possivelmente pode ser uma das minhas incertezas, é 30,6. Deixa eu voltar, então, para o valor original. Perfeito. Então, o máximo que eu posso reduzir é 30,6. O máximo que pode aumentar é infinito, né? Esse valor aqui, na verdade, é infinito. E no caso de x2, é o contrário. Eu ainda posso aumentar esse valor em 39, e aqui o custo reduzido, você veja que é exatamente o mesmo valor, só que negativo, né? Então,
eu posso aumentar esse valor aqui, 39,42, que ainda assim o valor não vai se modificar. Então, isso permite saber qual é a flutuação, por exemplo, de preço que eu posso admitir, né, entre um e o outro. E com relação às restrições, também. Então, você veja aqui que aqui, então, tem o valor final, né? O permitido aumentar é sempre o máximo, né? Porque pode aumentar esse valor tanto que não vai se modificar o valor. Pode reduzir 142 unidades. Se eu reduzir 142 unidades, pronto. Aí, talvez esse aqui passe a ser o restritivo. A mesma coisa aqui para o crude C, né? Posso aumentar infinito, mas, no entanto, só posso reduzir 457, senão vai modificar o resultado final aqui nas minhas variáveis de decisão. No caso do crude B, ele é a restrição, né? Então, aqui vocês vejam que tanto aumentar ou diminuir não é infinito, né? Posso aumentar 200, posso diminuir 1.511 para modificar o resultado final. E veja que no caso da restrição de maior que, é o contrário, né? Eu posso reduzir infinito, certo? No entanto, eu só posso aumentar até 1942 ou até 1.700, mais 1.700 ou mais 1942, para que o resultado final seja alterado. Um outro valor importante é esse parâmetro aqui, chamado de preço sombra, ou do inglês, né, traduzido diretamente, né, the shadow price. Ele também é um valor importante porque ele dá a ideia da magnitude da minha restrição, ou seja, qual é o impacto dessa restrição no valor final da função objetivo. Então, você veja, cada unidade que eu puder flexibilizar dessa restrição está em 1900. Então, se eu pudesse aumentar para 1901, quanto que aumentaria a minha função objetivo? Em 16,71 a mais. Então, também dá uma ideia da magnitude do quanto aquela restrição impacta na minha função objetivo. Pois bem, então esses são os dois relatórios muito importantes, né, para a gente tratar na vida real, porque as coisas na vida real podem ter um certo grau de incerteza, certo? Então, isso é muito importante, esses dois relatórios. A explicação toda está descrita aqui, nessas duas abas, descrevendo aqui cada um, o relatório de resultados e o relatório de sensibilidade, também está descrito aqui. Tá ok? Muito bem. Esta é a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!